amigos e amigas da Utopias Pós-Capitalistas, a nossa revista eletrônica da web. É um prazer estar aqui com vocês novamente, dando continuidade a reflexões que temos feito sobre a crise que nós vivemos nesse momento tão conturbado da história da humanidade. Em vídeos passados, eu tinha queria chamar a atenção dessa característica da burguesia de transformações, demonstrando inclusive que no passado, para que ela pudesse chegar ao poder, ela desenvolveu todo um processo de liderança, né? E de colocar para as demais classes também exploradas pelas forças do antigo regime, né? Os lordes, os nobres, né? Uma perspectiva de libertação, né? E isso se deu plenamente com a Revolução Francesa, porque ela foi uma revolução política que teve um processo, né, quase 12 anos, né, de tensões para saber por que caminho seguir, né? A burguesia, nesse momento, ela é uma burguesia jovem, ela é muito poderosa do ponto de vista econômico, mas sem poder político, né? Nós verificamos que mesmo antes da Revolução Francesa ocorreu uma revolução importante, que foi a Revolução Puritana na Inglaterra, um século antes, né, quando Cromwell ele instala uma república que durou pouco, né? Mas foi um momento importante, né? Que para que passasse para as outras gerações o sentimento dessa questão da liberdade. O que eu chamaria a atenção é que, paralelamente a isso, desenvolve-se, do ponto de vista econômico, esse modo de produção novo. Ele altera completamente o que nós podemos chamar da arte da guerra. A guerra, ela já vinha sendo alterada, o conceito de guerra, com a própria queda de Constantinopla, né? Quando ali fundamentalmente entra a tecnologia de canhões, foram fundamentais essas tecnologias para a derrubada daqueles muros que eram considerados até então que não poderiam ser derrubados, né? Eles eram eternos, para durar toda a eternidade, né? E isso não aconteceu. Constantinopla foi tomada pelos turcos otomanos, né, que estabelecem um novo reinado ali, um novo conceito, né, de povos que, em cima da questão do Islã, né, que lutam contra o domínio da igreja e do capitalismo de Veneza, o mercantilismo, né, das grandes cidades europeias. Então, essa situação, né, ela faz com que o conceito de guerra ele se altere, porque as armas de fogo vão sendo aprimoradas numa escala industrial, se desenvolve um processo diferente daquele tipo de exército
e que era o exército do rei, né? Que ele reunia os barões, reunia, né? Mesmo no período dos reis absolutistas, né? Ele fazia mão, tomava, né, mão desses expedientes, né, de contratar exércitos que eram fundamentalmente exércitos de mercenários. Já na Revolução Inglesa, essa questão muda muito, porque o Cromwell traz um conceito de que as pessoas que estão no exército, elas para derrotar o exército do real, elas têm que ter consciência daquilo que elas estão fazendo. Então surge muito o conceito de discussão, de debate, né? E que se chamou nesse momento um exército de novo tipo. Esse exército novo tipo do Cromwell foi fundamental, né, para a derrota dos aristocratas, né, ingleses, né, mas foi um período aí em que as coisas fugiram muito ao controle, porque esse processo de debates e tal deu muita força aos soldados, né, e acaba acontecendo rápido do próprio rei, e um processo de que levou a ser necessário executar o rei, coisa que não era do interesse dos oficiais do próprio exército, do parlamento. Essas questões que aconteceram, eu acho que elas vão trazendo elementos novos e que tiveram influência quando a Revolução Francesa se dá, quando os jacobinos tomam o poder, né? E mais adiante com Napoleão, a concepção de exército é completamente reestruturada, né? Estamos vivendo aí, então, um outro momento, né? Em que a questão nacional ela passa a ter um peso importante, a questão da cidadania. O exército, então, francês, ele é um exército imbuído muito dessa característica. Napoleão fez muito, tomou esse elemento como um parâmetro importante para que ele pudesse vencer as guerras. Mas, fundamentalmente, porque ele tinha uma grande máquina industrial de guerra, né? Uma máquina que, como a Inglaterra também tinha, né? Que criavam com novas tecnologias, novos tipos de armas, né? Então, o que é importante ressaltar aqui, que é um ponto que eu acho que nós podemos deixar sublinhado, porque é o conceito de que a burguesia, né? O capital, o capitalismo, ele está calcado principalmente na questão do progresso, né? Então, você tem, por exemplo, a máquina a vapor como um elemento que poderíamos colocar como um elemento chave, um símbolo do desenvolvimento do capitalismo, né? Então, você, quando estuda a primeira Revolução Industrial, você fala, porque a máquina a vapor, etc. É um conceito incorreto. Na verdade, está no nascimento, desenvolvimento das armas de fogo, na construção desse tipo de arma, a forma de organização para se criar milhares e milhares de armas que tem que chegar a esses exércitos de uma nova de uma concepção que faz parte, é um elemento fundamental do desenvolvimento da burguesia. Burguesia e guerra andam juntos, não é? A guerra, ela não é um momento, vamos assim dizer, que a política é o elemento central. Não é nada disso. A guerra é um elemento decisivo, porque é ali que se gastam a grande parte do orçamento. É necessário manter sempre essa máquina de guerra. A máquina de guerra
de Napoleão, ela exauriu, não, os cofres franceses. É claro que ela foi um elemento importante, levou a derrota das forças aristocráticas, né, em toda a Europa, né, que se uniu para derrotar Napoleão, mas esses aspectos da relação entre guerra, armas, né, indústria armamentista e capitalismo, tá? Estão intimamente ligados. Isso nos ajuda a entender a questão da Ucrânia, por exemplo. Quando eu trago para o século XXI, não é? O que está em jogo nessa questão. Quer dizer, além da questão da liberdade de um povo, ou de respeito às leis internacionais, existe uma questão que é o motor desse processo todo, que é uma crise que os Estados Unidos vivem, né, que o capitalismo como um todo vive, e que a indústria armamentista ela é um elemento importante para escoar, para gerar, não é, valor, riquezas, né, através da guerra. Não é à toa que a China ela já aumentou o seu orçamento, né, uma parte de 7% do seu PIB, agora já está na questão armamentista. O Japão também, não é? É o momento áureo da indústria armamentista, que me parece que é a saída numa situação de crise do capitalismo, onde cada vez mais as pessoas têm menos dinheiro para comprar, cada vez mais o mercado ele vai se afunilando, né? Porque grande parte da população caminha para o desemprego, né? Vamos dizer, 100 milhões de pessoas hoje no mundo, elas estão vagando por aí sem pátria, sem nada, são pessoas que tiveram que sair dos seus países por questões de guerra, fundamentalmente, né? Bem, eu fico por aqui e daremos continuidade a essa conversa no próximo vídeo. Um grande abraço.